Senhor, o nosso Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Pai, que os teus filhos caminhem da abundância e a provisão do Senhor. Pai, que haja vitória, que haja testemunhos, que haja milagres da tua fidelidade. Pai, que assim seja, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quem é que conhece o Josemar? Amém. Querido, a gente vai ter uma bênção na nossa vida. Ele está na frente da rede de jovens que já partiu. A família dele tem sido um exemplo, a bênção. Hoje ele tem uma palavra de Deus para nós. Amém? Pai, que o Senhor use o teu filho no sobrenatural. Pai, que o teu Espírito encha a sua boca. Pai, que a tua palavra não volte vazia, mas que o Senhor faça o propósito pela qual nós enviamos. Pai, nós recebemos do Senhor, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Amém. Todos. Glória a Deus. O meu desejo, a minha oração em Deus é que essa palavra venha trazer avivamento na sua vida. Eu creio que tenho buscado guiar o povo lá em cima, na cotinha debaixo dessa palavra. Um povo avivado, um povo que ama a Deus de fato e de coração. E essa palavra, ela é maravilhosa, porque fala de você abrir o seu coração para Deus, deixar com que ele faça morada. A gente sabe que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Então isso significa que Deus se manifesta aqui, nesse lugar, nesse espaço. Mas ele habita mesmo espaço dentro do seu coração. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1 ao 9. Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 9. Amém? Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Amados, quando eu olho para a história de Zaqueu, eu começo a entender um pouco do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a mesma coisa que fosse um espelho, onde você se coloca na frente do espelho, você se vê, você se olha. O Evangelho é da mesma forma. Ele é um espelho que te permite você olhar para ele e ver o que está dentro do seu coração. O Evangelho de Jesus, ele vem nos mostrar quem nós éramos antes do Messias vir, quem nós estamos sendo e quem nós seremos no futuro. E quando eu começo a admirar a história de Zaqueu, eu vejo que os passos que ele deu são os passos que nós damos quando a gente vai em direção a Cristo.
Zaqueu percorreu um caminho de conversão maravilhoso, de justificação. Ele se tornou um filho de Deus, porque buscou Jesus. Mas a história de Zaqueu nem sempre foi bonita, né? A gente vê aqui no começo do texto falando que Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Talvez na infância dele foi uma criança que sofreu muita rejeição, sofreu com zoação. Talvez quando o Zaqueu ia lá se relacionar com seus amigos, eles falavam que o Zaqueu era desviador de aquários, cavador de meio-fio. E isso gerou um complexo de mágoa dentro do coração de Zaqueu. Era um homem que cresceu ali já no começo com um caráter meio transformado. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele trocou, né, ali tudo para ter um lugar de estar na sociedade. Esses publicanos, eles eram pessoas corruptas que trabalhavam para o governo romano. Nesse tempo, Roma dominava Israel. E todas as cidades de Israel eram colônias romanas. E os romanos cobravam impostos para manter a vida boa do imperador, para dar mais poder ao exército. E esses romanos, eles contratavam homens judeus, que eram corruptos. Eles corrompiam, eles trocavam toda a lei de Moisés, todos os ensinamentos dos profetas, eles trocavam os ensinamentos dos seus pais para servir o governo pagão. E esses publicanos, eles eram mal vistos por um grupo religioso que havia em Israel chamado grupo dos fariseus. Esse grupo eram pessoas que só viviam a palavra de Deus na aparência. Só cobravam, mas não gostavam de viver. É aquela pessoa que só quer ensinar, mas não quer viver o que ela está ensinando. E Zaqueu, vendo por isso, ele era um ladrão, ele era o chefe desse povo, ele enganava, ele traía, ele roubava, ele mentia, ele tirava a riqueza do seu povo de uma forma ilícita. Os publicanos, eles eram famosos por se enriquecer ilicitamente, ou seja, com dinheiro sujo, roubado, escravizando o povo. E quando eles davam espaço para ter esse lugar no governo de Roma, para ocupar um cargo no governo de Roma, então a sociedade judaica expulsava essas pessoas. Essas pessoas eram proibidas de participar das festas bíblicas, eram proibidas de entrar no templo para orar, eram proibidas de ser testemunhas de alguma causa em Israel. Eles eram refugiados do seu povo. E assim era Zaqueu. Fazia parte desse bando. Aí um belo dia, Jesus está entrando na cidade de Jericó. Era uma cidade maravilhosa. Havia várias palmeiras, a cidade era bem cuidada, era uma cidade bonita. E Jesus estava entrando, e Zaqueu então ele ouve falar do Mestre. Ouve falar de Jesus. Interessante que aqui eu aprendo algo dele. E a Bíblia demonstra uma verdade magnífica. A fé vem pelo ouvir. Zaqueu ouviu falar de Jesus e creu que ele era um mestre diferente. Creu que ele trazia um ensino diferente. Zaqueu então sai desse lugar que ele ocupava e vai até onde Jesus está entrando. E quando Zaqueu chega, ele se depara com uma grande multidão. Para muitos, talvez, eles desistiriam de ver Jesus. Mas Zaqueu não desistiu, mesmo ele sendo de baixa estatura. Aqui, Zaqueu me ensina uma coisa aqui. Tinha uma multidão se levantando na sua frente, impedindo que você avance no conhecimento de Jesus, no conhecimento de Deus. Rompa com essa multidão. Não deixa com que a multidão te paralise. Avance. Porque quando você chegar onde Jesus está, você será surpreendido. Então, Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, ele olha para o lado e vê uma árvore, uma figueira brava. Então, ele corre e sobe nessa árvore. Interessante que a nossa vida com Deus ela é por escala. Você começa a subir um degrau de cada vez. Zaqueu então sobe nessa figueira, então ele tem a visão da glória de Deus, ele vê Jesus. E aqui começa a acontecer algo muito interessante.
Zaqueu começa a amar Jesus. Zaqueu se apaixona por Jesus nesse momento. Por quê? Porque Jesus era um mestre diferente. Jesus ele vinha entrando e a multidão apertava Jesus. Jesus parava, falava com o homem. Zaqueu começava a observar. Jesus andava mais um pouco, tocava numa criança e Jesus Zaqueu observava e imaginava no seu coração: nossa, que homem tremendo. Jesus avançava mais um pouco, conversava com uma mulher, Zaqueu observava. Aqui há uma lição muito edificante da sua vida, da minha vida. Antes de Zaqueu começar a observar Jesus, Jesus já estava observando Zaqueu. E se você observar Jesus, cada dia mais você vai ser semelhante a Ele. Você vai receber as virtudes, os ensinamentos que Ele tem para a sua vida. E aqui é algo também interessante. Nesse domingo, nesse momento, você só está aqui, porque durante a sua semana inteira Jesus não tirou os olhos de você. Ele sabe de tudo que aconteceu na sua vida, Ele sabe aquilo que você deixou de fazer, mas aquilo que você fez. Ele sabe aquele tempo que você teve que comer, Ele sabe aquelas pessoas que te confrontaram, Ele sabe aqueles pecados que você cometeu. Porque Jesus, Ele nos observa. E chega um momento maravilhoso, quando Jesus avança, chega debaixo dessa árvore e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar na sua casa. Olha que interessante, querido. Nesse momento eu creio que o coração de Zaqueu quase saiu pela boca. Porque, como que ele deve ter imaginado: poxa, esse cara nunca me viu na vida, esse mestre nunca me viu e sabe meu nome. Isso ganhou o coração de Zaqueu. O chamado de Jesus para você vir para ele é esse caso. E quando Jesus chama você, ele espera que você tenha uma atitude rápida. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu, você parou na frente de Jesus. Jesus disse para ele: me convém ficar na sua casa. Aqui é a mais uma lição, queridos. Você tem conseguido suprir as necessidades de Jesus? Porque aqui Jesus tinha uma necessidade: arrumar um local para passar a noite. Mas ele olhou no coração daquela multidão toda ali e só viu um coração que seria ele, somente o de Zaqueu. E é assim que acontece muitas vezes quando nós estamos na igreja. Há alguns dentro de nós que querem Jesus, mas tem alguns aqui que só fazem parte dessa multidão, só estão aqui para ver o barulho, só estão aqui para ver o mover, não querem receber Cristo. Não seja eles que estão no meio da multidão que não querem nada com Deus. Seja como Zaqueu. Deixe seu coração arder por Jesus. Então Zaqueu encaminha Jesus até a sua casa. Imagina Zaqueu correndo na frente, falando com a sua esposa: olha, prepara tudo, prepara o melhor alimento, arruma os melhores funcionários, porque hoje o médico vai jantar conosco. E Jesus chega com mais 12 homens, entra para dentro, e era costume naquele tempo, quando uma família recebia um hóspede, era comum que eles dessem a esse hóspede, tinha uma bacia para ele lavar os pés, porque eles andavam com sandálias e os pés ficavam empoeirados. Então Jesus chega e já recebe isso. Diz: Zaqueu, a Bíblia não fala, mas era costume, a gente tem. Foi que aconteceu isso, poderia ter acontecido. E vem aquele momento tão maravilhoso, gente, de estar mesmo com Jesus. Apocalipse 3:20 diz: se você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar e vai cear com você. Isso significa que ele vai passar a ser seu melhor amigo, seu companheiro. Fala de relacionamento. E Zaqueu então está à mesa com Jesus, e todo aquele barulho, mas tudo se apaga e só se encontra naquele local, Zaqueu e Jesus. E aqui começa a acontecer algo tremendo. Jesus começa a confrontar Zaqueu na sua vida pecaminosa. Jesus começa a olhar para Zaqueu, e nesse olhar de Jesus, ele diz algumas coisas para Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, eu conheço a sua vida, conheço o seu passado, eu conheço o seu presente. Zaqueu se constrange, abaixa a cabeça, desvia olhar, não quer olhar nos olhos de Jesus.
Porque é assim que acontece. Quando você chega diante de Jesus, face a face, o olhar dele tem tanto brilho, que dissipa toda a treva, todo engano que está na sua vida. Ele te confronta, Jesus te confronta para fazer a gente crescer. Jesus então começa a dar atenção aos seus discípulos, aqui eu faço novamente ao dar para Jesus. De novo, Jesus diz, aqui eu te conheço. E nesse momento, Zaqueu fica tão constrangido, que diz o texto que ele se levanta e fala, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres. Zaqueu espera ouvir um elogio de Jesus, mas ele não ouve. Jesus continua se alimentando. E chega aquele momento, queridos, aonde Zaqueu faz o convite para Jesus. Para quem está anotando, o nome da mensagem é Zaqueu, Jesus e o quarto secreto. E chega o momento de, resolver essa situação e deixar Jesus operar. Zaqueu chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero te levar a um lugar particular. Eu quero te levar a um quarto da minha casa, onde ninguém entra, onde eu não tenho acesso a ninguém. Mas porque o Senhor está aqui, eu vou te deixar entrar nesse quarto. Jesus, então, encaminha para esse lugar com Zaqueu. Zaqueu abre a porta e fecha. E ali começa a acontecer algo maravilhoso. Zaqueu começa a confessar o seu pecado a Jesus. Jesus, aqui nesse quarto, está todo o dinheiro existe que eu arrecadei todos esses anos. Aqui dentro desse quarto, Jesus, está todos os meus pecados, está aqui o que eu fiz de errado, está aqui aquele relato das pessoas que eu roubei. Zaqueu abre o coração desse quarto, é o coração de Zaqueu. E Jesus quer entrar dentro desse quarto nessa noite. Nós acabamos de ter um tempo maravilhoso com Deus, onde o Espírito Santo tocou na sua vida e Ele te preparou para esse momento, para você abrir o seu coração para Jesus. Abra esse quarto secreto e fale para Jesus aquilo que você tem guardado dentro do seu coração, que você não compartilha com ninguém. Talvez uma mágoa, uma rejeição, um pecado que você não tem coragem de confessar, talvez uma rejeição contra alguém, talvez insubmissão contra a sua liderança, talvez um pecado que você cometeu essa semana e você não sabe como falar para ninguém. Deixa Jesus falar. Deixa Jesus saber o que está dentro do seu coração. É isso que Ele quer. Jesus está chamando Zaqueu para viver em cima do significado do nome de Zaqueu. Porque o nome de Zaqueu no hebraico é Zaca ou Zacai, e traduzido significa aquele que é puro. Mas antes de Jesus entrar na vida de Zaqueu, ele não era puro. Ele era um homem cheio de pecado. Quando Zaqueu abre o seu quarto para Jesus, ele confessa os seus pecados, daí sim Jesus declara para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. E é assim que acontece isso. Nós precisamos abrir o nosso coração. Às vezes nós estamos na nossa caminhada com Deus há muito tempo e ainda tem coisas que a gente guarda. Ainda tem mágoa que a gente guarda com as pessoas, ainda tem ódio, ainda tem rancor. Tem tantas pessoas dentro das igrejas hoje quebradas, destruídas, que estão vulneráveis, bravas, de pecados, de demônios que prendem essa pessoa porque ela não abre o coração. Jesus quer teu coração nessa noite. A revelação máxima desse texto está no versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um filho pródigo dele. Ele abandonou a casa de Deus. Ele abandonou tudo aquilo que o Pai ensinou ele toda a sua infância. Por algo corrupto, por servir um Deus falso, por servir Mamon, por servir o Deus da riqueza. O que você tem abandonado? Qual ídolo tem estado dentro do seu coração? O
que tem te impedido de ter uma vida ativa em Deus? O que está dentro do seu coração hoje, nesse momento? É algo bom? Quando Jesus ele olha para dentro do seu coração e alegre, ele vê algo de bom. Eu penso que não adianta nada. Você está a semana inteira cometendo pecado, chegar aqui hoje adorar a Deus e se arrepender por ele. A sua adoração não vai no teto. Então, nessa noite, o convite de Jesus é para que você, assim como Zaqueu, abra o seu coração e deixe ele entrar. Por quê, querido? Porque daí sim, você vai ver em novidade de vida. Às vezes, muitos de nós estamos como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Estavam saindo de Jerusalém, porque o mestre havia morrido, e eles estavam com dúvidas se caso esse mestre iria ressuscitar ou não. E os discípulos ali, caminhando por esse caminho, encontram um homem, e esse homem começa a caminhar com eles. E assim, esse homem era Jesus, mas eles não perceberam porque os olhos deles estavam fechados. Assim, às vezes, somos nós. Estamos caminhando com Jesus, mas não conhecemos. Não sabemos da essência. Nós não deixamos ele entrar. E Jesus estava caminhando com esses discípulos por toda aquela estrada. Algo interessante que acontece. Jesus começa a se revelar a eles. Chega a tarde, já é noite, e eles convidam Jesus para passar a noite com eles, para fazer a refeição com eles. E quando nesse momento de refeição, Jesus faz o pão, eles reconhecem Jesus, porque as escamas caem dos olhos deles. E de repente, Jesus desaparece. Por quê? Porque Jesus passou a viver dentro deles. Eles viram Jesus. E eles deixaram que Jesus viesse habitar dentro deles. Eu disse no começo que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Não profane esse templo. Faça com que esse templo seja o lugar onde Jesus deseja estar todos os dias. Você que está na sua caminhada com Deus, mas está naquele momento de estar em cima da árvore, só observando Jesus. Se entregue a Ele nessa noite. Jesus é a única pessoa esperada aqui. Ninguém esperava que uma banda de rock ia fazer tanto sucesso como os Beatles. Ninguém esperava que um presidente analfabeto ia governar o país. Ninguém esperava. Mas Jesus, toda a época passada, todo o Velho Testamento, já apontava que Jesus vivia. E já tinha pessoas esperando por ele. Jesus é a única pessoa esperada. E esse Jesus, que na Bíblia mudou a vida de tantas pessoas, quer mudar a sua vida nessa noite. Talvez você olhe para dentro de você e fale, eu estou bem, eu estou caminhando bem. Tem algumas coisinhas que eu faço errado, mas sim, não faz. Você precisa mudar. Você precisa entender que Jesus não é apenas um nome, ele é uma pessoa que deseja relacionamento, que deseja que você conheça. Os mais maduros na fé, aqui, às vezes pensam que já sabem tudo de Jesus, e às vezes quando a gente ministra algo tão simples desse, às vezes nem está maduro. Mas eu quero te dizer, querido, eu estou nessa noite pregando o Evangelho de Deus. Em Romanos 1:16 diz que o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus é o poder para salvar. Essa mensagem tão simples, que para alguns talvez seja tão insignificante. Eu não recebi nenhuma revelação, mas ela é tão poderosa para transformar a vida daqueles que desejam conhecer a Cristo no íntimo. Algum tempo atrás eu abri um culto aqui e eu disse que não basta apenas você vir aqui passar pela presença do Mestre. Você precisa entrar dentro dessa presença. Jesus não saiu da casa de Zaqueu sem que Zaqueu tivesse entrado na presença dele. É aquela questão, né, queridos?
Muitas vezes a gente recebe Jesus no nosso coração. No começo nós andamos com tanto entusiasmo com Ele. Nós amamos, nós vivemos a palavra, nós oramos, nós nos alegramos no culto. Mas chega um momento da nossa caminhada com Deus, que a nossa vida com Jesus não está sendo mais importante. Eu olho quando der, eu leio a Bíblia quando der, eu vou à igreja quando der. E eu obedeço a minha vida de Deus quando der, sabe? Jesus não quer se relacionar com pessoas que têm essa mentalidade. A Bíblia diz que nós devemos a cada dia renovar nossa mente. Porque está todo lado que a gente olha, sempre tem algo que nos deixa impuros pelo nosso olhar. Então renove sua mente com aquilo que você tem visto. Para os jovens, aqui, interessante. Você vai ser muito rejeitado ainda. Mas quanto mais rejeitado você for, mais aceito por Jesus você vai ser. Vocês que estão professando uma fé em Cristo aqui, estamos indo, então, aprendendo. Vai chegar o tempo que alguns vão querer se afastar de vocês, porque vocês vão se tornar loucos por Jesus. Deixe. A presença dele não faz diferença na sua vida, mas a presença de Cristo faz. E essa presença, ela vai te levantar aqui. Ela vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Eu me maravilho quando eu leio a história de uma pessoa que se converteu de fato a Jesus. E eu imagino Zaqueu, querido, vivendo uma vida diferente daquilo que ele vive. Imagino Zaqueu indo até as pessoas que ele magoou, que ele roubou, devolvendo aquilo que ele roubou. Imagino Zaqueu sendo pai dos seus filhos, como a Bíblia ensina, ensinando o caminho. Né? A vida desse homem foi transformada porque ele teve uma atitude. Deixou Jesus entrar. Nessa noite, ele está batendo aí a porta do seu coração. Eu sei que você já é cristão. Mas o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é para aquelas pessoas que já conheciam a Cristo, já tinham um relacionamento com Ele. Que estavam dentro da igreja, mas não se abriam para Ele. Quer entrar nessa noite, na sua vida. Ele quer lavar você com a água do Espírito. Ele quer que o seu interior fluam rios de água viva. Ou seja, a verdadeira vida espiritual. Não viva, querido, uma vida com Jesus sem experiência. Busque experiências com esse mestre maravilhoso. Eu tenho buscado tanto com a visão de Deus, que às vezes quando eu entro na presença de Deus, eu me frustro porque não chegou a hora. Eu quero te incentivar nessa noite a buscar uma visão do céu. Se você é cristão de fato, a minha mensagem para você nessa noite é: só há uma esperança que pode guiar você. Que Deus te dê olhos, para ver o Filho glorioso. Muitas vezes a gente precisa chegar diante de Deus e falar: Jesus, eu sou realmente uma pedra morta, um tronco podre. Eu preciso de vida. Vem na minha vida. Só isso que ele precisa ouvir de você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Amado, vocês já foram tocados pelo Espírito nessa noite, mas talvez não se arrependeram daquilo que vocês praticaram durante a semana. Voltar para tudo aí. Que você venha, seja limpo daqueles impurezas que está na sua vida, que você tomou para você durante a semana. Você que deseja ser limpo, você que deseja se santificar um pouco mais, mesmo que você andou nessa semana certinho,
de errado em mim, mas eu quero ser mais santo. Eu te convido a estar diante desse altar nessa noite. Se em algum momento essa palavra falou e te revelou algo no seu coração, eu quero que você venha à frente, para que a gente possa orar pela sua vida e profetizar sobre você, que você será um cristão cada vez mais santo. A Bíblia diz que aquele que ama com Deus deve ser distante do Deus santo. Onde nós buscamos santidade, no próprio Deus. Ele está aqui no altar. Venha. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, pra ti. Chamar tua mão para mim, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais e da tua paz pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha vida, para toda essa vida, me ensina a santidade, ela somente a mim, o teu Senhor eu tenho, faz o milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha vida, para toda